Olá todo mundo, começando mais uma live Tatuí, 4 questões na quarentena, durante essa pandemia, durante o isolamento social e quem sabe também depois, estamos fazendo essas conversas com amigos da Banca Tatuí, sejam eles editores, autores, enfim, sempre às segundas e quintas, às 4h20 da tarde. E hoje nós vamos conversar com Bruno Zeni, ele que é da editora Quelônio, né? E ele vai falar de editar livros ou brincar de massinha, a cozinha do editor, do artesanal para o digital e vice-versa, escrever, prefiro não. Então tá aí os 4 assuntos que o Bruno Zeni vai tratar. Eu já estou aqui com o meu caderno pronto para anotar o que ele vai dizer. Ele mandou a solicitação, deixa eu dar aquela confirmada. Enquanto o sistema carrega, o Bruno, deixa eu falar para vocês que o Tatuí em Casa está dando para todo mundo que faz encomenda na Banca Tatuí este zine azedo do Rodrigo Okuyama, tá? Que tem essas dobras irregulares. Então todo mundo que adquirir um livro na Banca Tatuí recebe também o zine do Rodrigo Okuyama. Quarta-feira vai ter um sorteio com todo mundo que fez encomendas mês, né? Em maio, e nós vamos sortear este kit da A Margem Press e este kit da editora Lote 42. Então, quarta-feira, às 4h20, sorteio ao vivo, em live aqui no Instagram. E, além disso, algumas editoras estão oferecendo descontos na banca virtual. Não é isso, seu Bruno Zeni? Tudo bem contigo? Tudo bom, João? E aí? Obrigado indo, por estar né? participando. Estamos indo, carregando. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Obrigado por ter topado conversar conosco. Para quem não Obrigado você conhece... pelo convite. Para quem não conhece a editora Quelônio, cujos livros eu vou mostrar aqui, por favor, apresente esta casa editorial. O João está mostrando alguns dos nossos livros aí, né? Alguns livros que estão disponíveis na banca. A maioria dos nossos livros está na banca. Esse primeiro que o João mostrou, Mabok, um lançamento que a gente lançou durante já a pandemia. Mabok. É um romance da Tina Vieira, romance de estreia da autora. A gente tem feito, né? Alguns de vocês sabem, a gente é especializado em literatura brasileira contemporânea. Tiago Novaes, Dionísio em Berlim. A gente faz basicamente literatura brasileira, né? Literatura brasileira contemporânea. Livro da Hilda, um livro infantil da Hilda Hilst, Eu Sou a Monstra. A maioria dos nossos livros, ou talvez a marca mais conhecida da Quelônio, é ser uma editora artesanal, né? Uma editora de livros de baixa tiragem. E a nossa marca mais forte é a tipografia. Tipografia tradicional. O livro da Hilda é um bom exemplo, né? A gente fez ele totalmente nas nossas oficinas gráficas Quelônio. Essa capa que o João mostrou, feita em tipos móveis, esses desenhos que tem aí dentro são desenhos da Hilda, feitos por ela e depois, claro, tratados, e a gente mandou fazer, a Silvia Nastari, que fez o projeto, mandou fazer clichês tipográficos dos desenhos da Hilda, né? Então, é o traço da Hilda. Ela fez esses desenhos à margem do poema que ela escreveu, e aí a gente fez um tratamento de imagens e fez matrizes em clichê tipográfico. E aí o livro inteirinho, né, desde a impressão até a costura, a gente fez na Quelônio, né? A gente tem pequeno parque gráfico, um parquinho gráfico. E aí a maioria dos nossos livros artesanais, né, os livros de poesia, principalmente, a gente cuida de tudo, né, praticamente de todos os processos, né. Eu costumava brincar que a gente só não fazia o papel. Mas a gente vai chegar lá,
Bom, quem sabe a gente consegue fazer toda a matéria-prima, né? A gente tem tintas desde a década de 80 que estão lá naquele olho. Quando a gente comprou a tipografia, veio lotes de tinta. Esse é um livro chamado A Órbita de King Kong, do José Luiz Passos, um livro que a gente fez de uma maneira... Esse é um livro muito interessante, a gente fez de uma maneira híbrida. Se vocês olharem assim, o plástico atrapalha um pouquinho, mas ele tem o nome, o título e o nome do autor são feitos em tipografia na capa, né? E essa imagem do macaco aí é uma impressão digital. Então, esse é um livro interessante porque ele mistura as técnicas, né? Tanto as técnicas mais tradicionais de impressão, que é o caso da tipografia, quanto essas técnicas mais contemporâneas, né? Então, se vocês prestarem atenção, dá para ver ali em cima o nome do autor e o título. Ele fica, tá vendo? Fica com uma espécie de baixo relevo, mas tem tinta aí. Tinha uma tinta azul, né? A mesma tinta que a gente usou no miolo, né? Eu estou conseguindo enxergar aqui, eu não sei se na câmera está dando para passar. Quando você aproximou, dá para ver. A Órbita de King Kong, e o nome do José Luiz Passos ali em cima, né? E o miolo, claro, o papel é branco, então ressalta muito mais a impressão, uma impressão em azul. Isso é um dos nossos livros híbridos, digamos assim, né? Ele tem a impressão em tipografia, né, tanto na capa quanto no miolo, e as imagens foram impressas numa gráfica rápida, uma impressão digital. Então na Quelônio a gente faz dessas estripulias, né? A gente mistura tipografia, que é uma técnica mais antiga, né, de impressão de texto, impressão mecânica de texto, com as técnicas mais contemporâneas, né? Então você tem uma boa coleção aí, João, você está com tudo à mão. Pô, tô com tudo aqui na mão, é impressionante. E tem mais um detalhe que a gente tem que citar, e que eu acho que se eu me conheço, eu deixei por último, aqui da pilha que eu fiz, mas o fato do Mulher Assimétrica ser o próximo livro do Clube Tatuí de Leitura. Tá aqui o Mulher Assimétrica, né? O Clube Tatuí de Leitura, que já teve a sua participação uma vez. No primeiro? Foi o primeiro? Foi a primeira primeiros, reunião? né? Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas eu lembro que estava bem no comecinho. Foi com o livro da Helena Serello, né? Ninguém Abandona o Paraíso pela Porta da Frente, um romance que a gente lançou em 2018. É um ótimo livro e eu lembro que foi muito legal, foi uma conversa muito boa e eu participei e contei um pouco dos segredos. E agora você vai para a versão virtual. Isso, agora você vai para a versão virtual, que também vai ter. E o que é legal do virtual, né? A gente fica, claro, lamentando muita coisa da pandemia e tal. Mas tem uma vantagem, né? E a vantagem de todo mundo poder participar, né? Todo mundo que tiver, obviamente, conexão com a internet e tudo mais, vai poder participar da conversa, né? Então tá aí, quem quiser, quem já leu, ou quem quiser ler, ou quem não quiser ler e quiser participar, é só se inscrever lá na Sala Tatuí e a gente vai conversar com o Bruno Zene e todo mundo que estiver participando sobre Mulher Assimétrica da Maria Luísa Correia. Eu não comecei a ler ainda, mas a Cecília está lendo, está gostando. A gente que dia que vai ser? Eu acho que daqui a 2 semanas, né? 16 de junho, né? 16 de junho, muito bem. Então, teremos essa reunião pelo Zoom. É um livro muito legal, João, porque ele é o segundo livro da Maria Luísa que a gente publica. Esse é um lançamento daquilo, a gente acabou de... a gente mandou... Estava com ele pronto, né, antes da quarentena, o livro estava para mandar para a gráfica ali, famoso no prelo, né? E aí veio a pandemia e a gente hesitou um pouco, falou, puxa, será que a gente imprime, não imprime, porque não vai dar para lançar. Mas conversando com a autora, a gente decidiu imprimir e lançar. E, enfim, a gente está tomando essas decisões caso a caso, assim, né? Porque isso é uma das questões, né, para a gente agora. Como não dá para fazer lançamento presencial, lançamento físico, a gente tem conversado com os autores, né, para ver o que cada um pretende e tal, né? E aí, esse livro, como o livro estava pronto,
já tinha tido prova do livro, então a gente falou, vamos imprimir, e aí inclusive a gente testa um pouco, vê como é que vai. A gente está planejando isso na Quelônio, a gente ainda não fez um lançamento virtual, tipo uma live e tal, mas talvez a gente faça, comece a fazer com alguns autores que, claro, né, a gente não sabe quando a gente vai conseguir retomar lançamentos à moda antiga, né? Os lançamentos presenciais. Então, a gente está pensando. E esse livro, a gente lançou o livro de poemas da Maria Luísa no ano passado. É um livro muito bonito, chama Planeta Inventado. E a gente fez como a gente costuma fazer os livros artesanais. Esse não, esse já é um livro, é um romance autobiográfico dela, né? E aí a gente fez num esquema um pouco mais convencional, né? Impressão em offset, um livro de 128 páginas, né? Então não dá para a gente... Livros um pouco maiores a gente não faz na nossa gráfica. Esse é o Planeta Inventado, o livro de poemas dela que a gente fez o ano passado, né? São dois livros que se relacionam muito, assim, a poesia e a prosa dela tem muita relação. Ela é arquiteta, foi professora da FAO durante 20 anos, e aí os poemas têm um pouco de relação principalmente com a cidade, com a arquitetura, e as memórias são muito bonitas e divertidas, né? Porque ela, enfim, passou a infância entre Rio de Janeiro, Araxá, família mineira, e cedo descobriu assimetrias no corpo, né? Eu chamo a mulher assimétrica porque ela nasceu com uma perna mais curta que a outra, e depois foi descobrindo assimetrias físicas, né? 2 úteros, 2 campainhas, né, na garganta, é, 3 rins, muito, mas ela conta isso com muita graça, de uma maneira muito divertida, porque ela foi descobrindo isso aos poucos, né? E ao mesmo tempo isso se reflete um pouco no estilo dela também. Então tem um estilo assim meio digressivo, vai para um lado, vai para o outro, volta, mas sempre com muita graça. Então é um livro muito muito legal. Doido para ler, doido para falar sobre ele, então. Mas indo para os tópicos, seu Bruno Zeni, que você propôs para a gente conversar hoje, e que tem a ver com o que a gente já ensaiou aqui. Você está editando livros ou está brincando de massinha, hein? Que história é essa? Conta pra gente. Fazendo um pouco das duas coisas, porque uma das questões que afetou diretamente o trabalho da Quelônio é que a gente tem uma criança de 5 anos em casa, né? A Clara. Então, eu e a Silvia, para quem não sabe, né, a Quelônio somos eu e a Silvia. A Silvia, minha esposa, e cuida da parte gráfica, faz a maioria dos nossos projetos. E quando começou a quarentena, a gente tomou essa decisão de sair da editora e trazer tudo para casa, para o nosso apartamento. E e a gente não tem mais o apoio da escola, né? Então, a gente está com a Clara 100% do tempo em casa, o que por um lado, é maravilhoso, ter criança em casa é uma alegria, é um aprendizado também, mas ao mesmo tempo torna a nossa rotina uma loucura, né? Quer dizer, agora ela está vendo Como Treinar Seu Dragão, mas a maioria, ela adora os episódios do Netflix, já está dominando o Netflix aos 5 anos. Mas ao mesmo tempo, claro, a gente tem que fazer atividades da escola, está tendo aula de uma maneira... Ela ainda está no ensino infantil, né? Nem começou o fundamental ainda. Mas tem uma programaçãozinha da escola, e claro, a gente também quer ficar um pouco com ela, brincar com ela e tudo. Então a gente tem se dividido, né? E trabalhar nessa loucura, assim, é complicado, né? Então a gente está tendo que se dividir. Então a brincadeira é um pouco essa, assim, enquanto a gente brinca, um brinca de massinha, o outro faz livro. Massinha e similares, né? Quer dizer, ela está numa fase, assim, claro, gosta muito de brincar de boneca, de brincar com os bichos dela e tal. E a gente fica inventando, né? Desenhos, desenhando. Está começando a se interessar pelas palavras, escrevendo o nome dela. Então, gosta bastante dos livros também. Mas também temos essa preocupação, assim, de não traumatizar ela, porque foi engraçado. Teve uma coisa de 1 ano, mais ou menos, ela falou assim, papai, chega desse negócio de feira de livros.
Porque para ela toda. Então a gente ficou um pouco preocupado de não traumatizar a menina, né? Toda hora é lançamento de livro, feira de livro, né? Feira Miolos para cá, e feira plana para lá, e lançamento. E para ela tudo é feira de livros, né? Os lançamentos são feira de livro. Mas, enfim, Olha, também um mundo. mas ela conseguiu o que queria, hein? Porque não tá tendo feira nenhuma agora, viu? Exatamente. Então, vamos ver quando é que a gente retoma as feiras também, né, João? Mas é isso, quer dizer, tem esse desafio aí, né? Um dos desafios é esse, essa nova rotina, né? Você tem Aham. razão, assim, o fato de todo mundo, quem tem acesso à internet, poder acessar algumas coisas, né? Então, um bate-papo que acontecia aqui em São Paulo e que agora vai ser online. Ótimo, né? Quer dizer, tem aí uma possibilidade de alcançar um público maior e tal, né? Por outro lado, é isso, a gente está preocupado também, né, como editora, porque o nosso modelo centrado em literatura brasileira contemporânea, né, a gente depende muito dos autores e da rede dos autores, né? Então, a nossa receita caiu brutalmente, né, porque a gente não pode mais lançar livro, enfim, brinquei aí a moda antiga, né, quer dizer, como a gente vinha fazendo, né? Então, a gente está estudando outras possibilidades. Como a gente tem uma estrutura pequena, a gente ainda não começou forte, assim, com live, com lançamentos online, né? Claro que tem aí uma divulgaçãozinha. A Silvia está cuidando do departamento de marketing, então a gente tem feito, né, algumas campanhas assim no nosso Instagram, mas enfim, é uma coisa pequena, ainda não é comparável a um bom lançamento de livro, né? Então vamos ver o fôlego que a gente vai ter aí. Claro. Você falou que a Clara tá tendo atividades da escola, de ensino à distância e tudo mais. E que, bom, como todo mundo em casa, vocês têm que eventualmente editar livros e brincar com ela, ou dar atenção a ela, enfim. Como é que tá o entendimento dela dessa situação toda? Vocês estão conseguindo explicar, envolver ela no trabalho, enfim? Como é que está sendo esse entendimento da Clara para essa situação? Ela tem, assim, surpreendentemente, ela tá muito à vontade, assim, com tudo que está acontecendo. Claro que ela sente falta dos amiguinhos da escola, da própria escola, que, é claro, um negócio para ela é muito presente na vida dela, né? Dos avós, né? Principalmente da mãe da Silvia, que é muito próxima aqui. Meu pai mora em Curitiba, né? Minha mãe já é falecida, mas a mãe da Silvia e o pai da Silvia mais presentes, principalmente a mãe da Silvia, claro, dormia lá e tudo. Então, mas assim, brincando um pouco também, né? Quer dizer, essa nova geração já está muito à vontade, né? Então, ela já está aprendendo também a fazer as ligações dela, quer pegar os nossos celulares para ligar para as pessoas. Mas é claro, é uma preocupação, assim, a gente adoraria sair com ela e ter uma ciclovia aqui do lado, a gente mora do lado da Avenida Sumaré, né? Mas a gente está evitando porque, inclusive porque também no meio do caminho aí, um pouco antes da pandemia, descobrimos uma gravidez aqui em casa. Então, teremos logo um irmãozinho, uma irmãzinha, não sabemos ainda, né? Então, a Clara é tudo muito novo para ela, né? Então, tem aqui uma vida 100% em casa, um irmão, uma irmã que vem aí. Ela está um pouco ansiosa. A gente está conseguindo também integrá-la assim na nossa rotina. Mas é isso, tem que se desdobrar, às vezes tem que botar um pouco ela no Netflix, às vezes tem que se revezar um pouco para a gente poder conseguir trabalhar, né? Então é um complicador a mais aí. Mas Claro. ela está bem, o importante é que ela tá feliz. Tá feliz, que maravilha, e ela recebeu bem a notícia do irmãozinho e irmãzinha chegando, Recebeu,
Porque Ela às acha que vezes vai nascer pode gerar um amanhã. ciúme. Vai lá, a cegonha vai chegar. A noção de tempo ainda é um pouco, abstrata, né? Assim, não dá para, não entende muito, né? A gente explicou que é outubro, né? Mas para ela outubro, ela falou, então quando eu fizer aniversário, né? Aniversário dela é em dezembro, né? Então, enfim, é tudo ainda um pouco, mas ela tá super feliz, assim. Que le- Mas é difícil para ela entender quando as coisas vão acontecer, né? Mas que interessante isso que você falou, a noção de tempo dessa criança de 5 anos, né? Que a noção de tempo não é algo que a gente já nasce entendendo o que é um dia, uma semana, um mês, um ano, né? 10 anos, enfim, é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E com 5 anos, para ela, deve ser uma confusãozinha, né? É, Outubro. O aniversário passa a ser um parâmetro. Imagina o Natal, o aniversário. Essas coisas é, passam a ser é, um norteador. a gente tentou fazer uma rotina com ela, né? Então, fez um quadro, então acorda por volta das. Ela é boêmia, a Clara. Então ela vai dormir super tarde e acorda tarde, assim, né, para uma criança. Né? Acorda umas 9 da manhã, que pra gente é ótimo, né? Mas também à noite aqui o negócio é rock and roll, então às vezes vai até às 11 da noite. Assim. E aí a gente fez um quadrinho com a rotina, né, tentando estabelecer alguns horários, mas a única coisa que ela guarda é o horário de brincar e de ver desenho. Então, esses são os horários religiosos assim para ela. Então, as Entendi. atividades da escola a gente tem que sempre, enfim, vamos lá, tem que convencer um pouco, né? Então tem uma e a vida tá um pouco assim, né? Fim de semana é fim de semana, mas não é ao mesmo tempo, né? Eu acho que para todo mundo tem sido também um pouco uma adaptação, né? Que rotina é essa, assim? Eu estou tentando manter uma rotina de trabalho, continuo editando os livros, né? Então brinquei aí nos nossos temas, né? A coisa da cozinha do editor, né? Que é um pouco a Pois é. brincadeira falar um pouco de como é isso, né, os bastidores e tal, assim, porque você sabe, né, João, você também edita, sabe como que é, a gente tem um trabalho que não aparece às vezes muito, né, é o trabalho de editar, que às vezes dá mais trabalho, às vezes dá menos, quer dizer, mas tem um trabalho prévio aí, que é às vezes longo, né, tem que ler, você tem que trocar algumas impressões com o autor, autora, fazer sugestões e às vezes, dependendo do tamanho do livro, da complexidade do livro, demanda muito tempo isso, né? Então, nessa rotina mais bagunçada, assim, estou editando vários livros ao mesmo tempo, né? Porque alguns livros pararam, outros livros a gente está aí conversando, né? Um pouco o que eu falei, assim, tem alguns autores que estão mais ansiosos, querem lançar, vamos lançar já e tal. Uhum. E tem outros que não, que estão preferindo, vamos esperar um pouco, vamos ver se a gente consegue retomar algum tipo de evento presencial, né? Então brinquei que é a cozinha do editor, porque o meu primeiro escritório aqui na nova rotina foi na cozinha, né? E é um lugar que eu gosto, assim. Claro. Escuta, e aí você acaba Agora eu fui, priorizando os mas agora ansiosos fui promovido para o quartinho dos fundos já. Ah, olha aí, viu só? Fiz ali Meritocracia um, rolando aí na Quelônio, hein? é, Mas, ó, fui funcionário do mês de abril e fui promovido lá pro parabéns, quartinho. parabéns, hein? Tem que botar aquele quadrinho depois, funcionário do mês aí e tal. Mas nessa história de editar vários livros ao mesmo tempo, eu não sei quantos são, se você até pudesse falar, mas e você acaba priorizando os mais ansiosos, quem tem mais ansiedade tem a dianteira aí do calendário, então a gente vai ter uma literatura mais ansiosa nos próximos lançamentos da Quelônio. Como é que você lida com essas expectativas dos autores, Bruno? Tem de tudo, tem ansiedade, tem alguns autores com um pouco mais de pressa, tem autores que são estreantes, e aí às vezes tem uma mistura de ansiedade com, não, quero também um momento mais favorável para o meu livro.
Então, tudo isso varia um pouco, né? E tem a nossa ansiedade também, né? Ansiedade generalizada, assim, ansiedade de editor e de designer, né? Então, eu com a Silvia, a gente conversa muito também, né? Para a gente conseguir administrar a nossa ansiedade também. Tem a ansiedade de será que vamos sobreviver como negócio, né? Então, tem muitas ansiedades em jogo, né? Mas, assim, acho que a conversa, isso é uma coisa que a gente gosta muito na Quelônio, né? Acho que é uma marca, assim, acho que as editoras independentes, toda essa cena, né? Tem um pouco essa característica, a gente conversa muito com os autores, né? A gente tem uma conversa, é um diálogo constante, porque acho que isso é uma vantagem, um diferencial, digamos assim, né? Palavra meio ruim, mas das editoras independentes e pequenas, né? Mas a gente tem um diálogo muito próximo, né? E talvez as editoras maiores sejam um problema das editoras maiores, né? Então, alguns autores prezam muito isso. E eu sempre abro canais assim, né? Às vezes me perco um pouco no meu Zap, porque é isso, né? A gente tem os autores têm mais acesso, né? Enfim, é um pouco da vida contemporânea também, né? Mas é isso, a gente tem canais de comunicação mais individualizados, digamos assim, né? Então é uma coisa que eu tenho conversado caso a caso, né? Então, tem autor que me disse assim, não, eu quero esperar, porque eu queria fazer um lançamento e chamar meus amigos. E tem um livro que a gente tá pronto, assim, só mandar imprimir. É um livro de crônicas sobre maternidade, da Ana Brox, uma autora muito interessante. Crônicas sobre maternidade. Ela tem 2 filhos e foi escrevendo crônicas desde a época da gravidez e depois com os filhos, né? São crônicas. E aí ela falou, aí a gente conversando, a gente falou, vamos esperar um pouco, vamos fazer um lançamento numa praça, que nem é aniversário de criança. Que barato. Pode ser uma coisa simpática, a gente não sabe quando vai acontecer, não sabe ainda. Mas é um livro que permite, talvez, uma coisa assim mais descontraída e tal, né? Outros autores têm dito, não, tudo bem, vamos fazer uma live e pronto, e o livro está no mundo, né? E também tem a questão e-book, né? Que talvez a gente é um campo novo para a gente, um campo que a gente nunca explorou muito, mas a gente tem aberto também essa possibilidade aí de conversa com alguns autores, pensando nisso, né? Que acho que é uma plataforma que nunca emplacou de verdade assim no Brasil, mas eu acho que vai crescer, né? Tende a crescer. Por mais que a pandemia passe e tal, eu acho que vai crescer. Vocês já lançaram um e-book, ou Bruno, ou é um plano para curto, médio prazo? A gente fez uns 2 ou 3 e-books, né? A gente fez inclusive um livro que a gente acabou de relançar, Senão Eu Atiro e Outras Histórias Verídicas. Está aqui. Olha aí. Livro muito legal da Leusa Araújo, um livro de contos que a gente reimprimiu. A gente também estava com o livro, a reimpressão estava pronta e veio a pandemia. E a gente fez lá atrás, quando a gente fez o lançamento dele em 2017, a gente fez um e-book. Mas a gente fez em parceria com uma editora que não existe mais, então talvez a gente tenha que refazer agora. A gente fez também uma versão de um outro livro em e-book, também com uma outra editora, e enfim, a gente está pensando agora. É um plano, né? E a gente vai testar. Estamos pensando aí. Agora, o problema a gente é uma editora artesanal. Faz livros, né, com formatos, às vezes, que escapam a esse formato tradicional. Papéis diferentes, né? Por exemplo, Jamanta na Testa, da Maíra Mendes Galvão, né? Mas se tiver fácil aí também o livro dos Jardins, senão eu tenho aqui no meu estoque. Mas o livro da Ana Martins Marques. Bruno, deixa eu te contar um segredo. Eu, nessas lives aqui, eu sou meio chapulim colorado. Eu fico fazendo movimentos friamente calculados, porque eu sou um desastre. Se eu fizer alguma coisa muito estrambólica aqui, vai voar celular para lá, livro para lá.
E se cair os livros, meu Deus, eu vou ficar assim. Aí vai ser um Livro trauma dos... para todo mundo. Ok. Olha Achei que aqui, né? beleza. O livro dos Jardins, que é um livro que a gente fez com papel artesanal, né? A gente ainda não faz o papel, mas a gente comprou esse papel artesanal feito com resíduos vegetais, costura manual, a costura vem amarradinha, o livro vem com a costura amarrada atrás, né? A gente usou capitulares, né, impressas em tipografia antiga e tal. É um desafio para a gente pensar como é que isso vira e-book, né? Porque a experiência, um pouco da experiência, o livro é ótimo, os poemas são maravilhosos, da Ana Martins Marques, talvez uma das principais poetas brasileiras atualmente, né? Mas como é que se reproduz, né, a textura do papel, né? Ou mesmo o relevo da tipografia, ou mesmo um projeto, quer dizer, a gente imprimiu em verde, né, com linotipo, quer dizer, uma técnica de impressão que você vê o relevo, quer dizer, você vê a materialidade da impressão. Como é que você faz isso num e-book, né? É um bom problema para a Silvia, né, que cuida da parte gráfica e faz as coisas, faz os livros ficarem lindos e incríveis, super cuidados, e cada um de uma maneira diferente. Agora, para o e-book a gente vai ter que pensar, né, como é que faz isso. Algumas Inclusive, coisas se perdem, de fato. O papel não tem, então não tem a textura, a cor, né? a Mas, tipografia também se perde, hein? Dependendo do. Se for para e-reader, para o formato padrão, é o próprio leitor quem escolhe a tipografia, né? Aí se foi. exato, não Né? adianta a gente. Quando você faz o livro físico, você decide muitas coisas e aquilo não muda. Exatamente isso que você está falando. Quer dizer, a gente costuma usar, enfim, fontes, né, tipografias tradicionais, né, algumas garimpadas, né, coisas ornamentadas e tal, né. A gente pode até tentar imitar isso no projeto do e-book, mas é isso, depende de muitas coisas, do leitor que esse leitor vai ter, né? Qual é a traquitana que ele tem, qual é o gadget, né? Se ele vai ler no celular, se ele vai ler É, no Kindle, se ele vai ler no Kobo, no iPad tem cor. Talvez alguns leitores você consiga manter a cor, mas é outra experiência, né? É é outra coisa. outra coisa, né? Inclusive, a citada Silvia Nastari mandou alguns coraçõezinhos. Eu acho que ela está Ah, gamada em você, Bruno. Fica de olho. pode E deixar. aí teve uma pergunta da Jung Natália, que é Hum. uma pergunta que, aliás, eu ia te fazer, formulada de outra maneira, claro, mas a Jung Natália botou assim, formulou assim, o que vocês sugerem para o lançamento de um livro artesanal independente desde Rio Branco, Acre, aproveitando o cenário diferenciado do momento? A pergunta dela, eu queria na verdade, eu ia te fazer, o que você está aconselhando para esses autores, ansiosos ou não, do que fazer neste momento? Porque essa pergunta deve ser formulada constantemente, né? Você tem uma resposta para o que fazer, como lançar neste momento? Tem um caminho que você ache mais seguro para o momento, Bruno? Então, foi a Priscila, né, que perguntou, é isso, Priscila? O Não, nome foi dela? a Jung Natália. Natália. Isso. Então, Natália, eu adoraria te devolver essa pergunta, porque é a pergunta que está todo mundo se fazendo, né? Quem tem editora, quem trabalha com livro, eu acho que está todo mundo se perguntando um pouco, assim, porque a questão é que lançamento significa muitas coisas, né? O lançamento físico que a gente fazia, que assim você escolhe um lugar, você está com o livro pronto e as pessoas que conhecem o autor ou admiram o autor vão e compram, isso não dá para fazer por enquanto. Então isso aí está descartado. Agora, o que fazer em lugar disso, né? Mesmo a distribuição dos livros está dificultada, né? Assim, a gente tem privilegiado os nossos bons parceiros, né? Banca Tatuí, algumas livrarias legais que a gente gosta, confia, né? Quem é sério e quem, enfim, entende o nosso trabalho, assim. Então a gente tem distribuído muito pouco os livros. Então o que a gente tem feito é vender pelo nosso site, né? Então a nossa loja online, que a gente deu uma paradinha no começo da pandemia, porque
A gente não tem muita estrutura, a gente não tem contrato com os Correios, a gente está até vendo isso agora, mas a gente tem que ir ao Correio. Ir ao Correio, postar os livros, nessa situação também a gente procurou evitar durante um tempo. Então, assim, de novo, mas eu acho que a questão é um pouco caso a caso, né? Um livro artesanal, independente, eu acho que a gente vai ter que criar modelos alternativos mesmo. Talvez até modelos hippies mesmo. Essa ideia de fazer um lançamento na praça, né? Um piquenique de lançamento, com aquela distância entre as pessoas, né? É claro que as plataformas digitais são uma ferramenta, mas para que o livro circule, a gente vai precisar continuar apostando nessa logística, né, tradicional. Então, se o livro é físico, você tem que mandar, vai ter que mandar pelo correio, né? Então, acho que é um desafio, tem que pensar caso a caso, eu acho, assim, né? Eu acho que, assim, para os lugares mais distantes, né, eu acho que a internet vai ser um super aliado mesmo, né? Quer dizer, tanto faz, a gente está falando, eu estou em São Paulo, você também, mas tanto faz, né? A gente poderia estar em outro lugar e o lançamento é o mesmo. No fundo, né, talvez isso favoreça, de alguma forma, iniciativas mais descentralizadas. Isso é legal, isso é bacana, né? É. Mas é algo que a gente não sabe ainda, né? Então, por isso que Natália, ajuda a responder também, porque acho que cada um está pensando aí, né? Cada um com as suas possibilidades, né? Como é que vai enfrentar isso aí? É. Você falou do lançamento na praça, estilo aniversário de criança, e isso me fez ter um entendimento que eu acho que é muito óbvio para pais e mães, mas eu, como não sou pai, talvez para mim, recém agora me caiu a ficha, que deve ser muito complicado a questão do aniversário de criança quando você precisa não tocar nas pessoas, né? Porque Principalmente as crianças, principalmente as crianças. pois é, porque é uma festa de criança, é um monte de brincadeira, empurra pra lá e grita, sai correndo, pega, esconde, enfim. Tem contato físico, futebolzinho ali entre a criançada, sei lá, piscina de bolinha nesses bufês, enfim. Né? Aniversário de criança sempre tem essa algazarra e elas não. Você tem que ficar de olho para elas não fazerem certas coisas e agora vem um ficar de olho para não encostar em ninguém, né? É, Deve ser um desafio novo aí que agora, é, desculpa ser tão óbvio, talvez, para muita gente aí que tá nos assistindo, tanto na versão ao vivo aqui com o calorzinho do chat, quanto na versão que vai depois para o YouTube, mas é algo a se pensar, né, Bruno? eu acho que a gente, assim, eu brinquei, né, com essa coisa de fazer lançamento na praça como aniversário de criança, mas eu acho que o caminho vai ser buscar lugares enfim, ao ar livre, né, com um pouco menos, por exemplo, enfim, a gente nunca fez, nem gostaria de fazer lançamento em shopping, mas isso aí vai acabar, né? Eu acho que as pessoas, por mais que apareça a vacina e tratamentos confiáveis, né, eu acho que não vai ter, a gente vai ter que realmente achar outros caminhos, né? Com criança é isso, a gente foi esses dias na casa na portaria do prédio de uma amiguinha da Clara, ela de máscara, amiguinha de máscara, assim, dá vontade de chorar, né? Porque as crianças querem se abraçar, querem fazer festa, e a gente também, a gente é criança grande, a gente quer fazer a mesma coisa, né? A gente quer abraçar o autor a autora que está lançando, quer ficar feliz e, enfim, vamos ver, eu acho que a gente vai ter que testar formas de retomar esses eventos literários. Mesmo assim, palestras e conversas, debates também, vai ter que ser aquele esquema, né? Talvez um auditório com as pessoas espalhadas. Vamos ver. Isso, claro, a gente está falando um pouco em hipótese, claro que pode ser que apareça aí uma vacina e um tratamento e a gente supere isso, né? Mas tem que pensar um pouco nessas possibilidades. Assim, claro, para uma editora pequena e
E a gente é pequeno por vários motivos. Um dos motivos é que a gente não tem condição de ser grande. A gente não tem financiador, não tem investidor. A gente é pequeno. A outra questão é que a gente gosta de ser pequeno. A gente gosta porque a literatura que a gente faz também, não é que a gente não quer que venda livro, mas a gente faz uma literatura autoral, uma literatura que gosta de experimentar, tanto do ponto de vista gráfico quanto literário. A gente gosta de uma coisa mais experimental. Então, também, eu acho que formatos pequenos, já, de alguma forma, a gente já lidava um pouco com isso, né? A questão da tiragem, né, que é uma coisa que as discussões sobre literatura, sobre editoras independentes e formatos de modos de impressão contemporâneos que reduziram muito a tiragem, né, vai acontecer de novo, né? As tiragens vão cair ainda mais, eu imagino, né? Acho que as editoras todas já devem estar pensando nisso. Não vai dar para fazer as tiragens que já foram de 3 mil, passaram a ser de 1.000, passaram a ser de 500 e tal, e a gente às vezes nem chega nesse patamar, a gente faz 200, 300, eu já estou pensando, talvez não, talvez menos, talvez ainda menos, talvez 100 de novo. E aí um e-book, né? Então a gente vai ter que repensar também modelos assim, porque não vai vender, eu acho, que vendia, né? Mesmo autores que puxem venda, né? Então, o e-book, e tem uma outra questão aí do e-book, talvez a gente, engraçado, né? Pensando na passagem do artesanal para o e-book, tem o caminho inverso. Tem alguns livros que a gente está pensando em fazer primeiro em e-book e talvez, quem sabe, a gente vá para uma versão física, material, né? Também é uma coisa louca, né? Que não é assim que se pensa normalmente, mas pode ser que aconteça no nosso caso. Essa condição nova de fazer e-book primeiro, para depois, de repente, ir para um livro impresso, foi apresentada já para algum autor que tinha a expectativa de ter o seu livro impresso ou de outra maneira? E, enfim, vocês já discutiram essa... Vocês tiveram que mudar um planejamento nesse caso, com essa nova hipótese, Sim. Bruno? E aí? Sim, porque uma das primeiras coisas que a gente fez, né, foi fechar a tipografia. Não fechar exatamente, mas paralisar, né, suspender um pouco as atividades da tipografia. Porque a gente depende de 2 colaboradores gráficos, né, 2 profissionais maravilhosos que estão na casa dos 60 anos. Né? O nosso impressor, que se chama João Dark Moraes, um tipógrafo com 50 anos de profissão, começou com 14 anos. Nosso linotipista, né, que trabalha para a gente, trabalha para a oficina tipográfica, que é o Jorge Dimitrov Assis, também está na faixa dos 60 e um profissional excelente, mas a gente não tem, eles estão em casa, né? Então a gente parou temporariamente com a tipografia, não temos previsão de retomar a tipografia, infelizmente, né? Talvez a gente faça alguns trabalhos menores, a Silvia está com vontade de fazer algumas capas, só as capas em tipografia, né? E aí é uma coisa que a gente já fez, imprime a capa na quelônio, na tipografia, e imprime o miolo, por exemplo, ou numa gráfica digital, ou numa gráfica um pouco mais de tiragem em offset, e aí faz o acabamento, ou na quelônio, ou nessa gráfica contratada. Esse exemplo que eu acabei de dar, de começar pelo e-book e depois ir para o artesanal, a gente tem conversado, primeiro internamente, né? E aí a gente já conversou a gente está pensando, por exemplo, uma coletânea de poemas que a gente ia fazer de uma residência chamada Corpo de Terra, que a gente fez com o Caiçá, da Lucila Mantovani. A antologia está organizada, a gente ia fazer artesanal, a gente ia fazer com papel artesanal, papel muito bonito, feito em Boiçucanga, onde foi a residência. E agora, talvez, a gente está conversando ainda, né? São várias autoras, né? E a gente talvez faça, então, um e-book. E depois do e-book, a gente vá para o artesanal. Então, vai ser uma experiência interessante, né? Agora, não é de todo impensável, assim, né? E não é tão estranho, porque um pouco da característica do nosso trabalho aqui na Quelônia é que a gente tem um trabalho artesanal, com a tipografia tradicional, mas
a maioria dos projetos, se não todos, quase todos os projetos, como é que a gente faz? A Silvia faz primeiro no InDesign. Ela faz um pré-projeto, né? Então é como se a gente fizesse... É um trabalho duplo quase, né? É um trabalho de louco, assim, porque a Silvia faz o projeto, diagrama o livro inteiro, porque esse projeto, feito no InDesign, diagramado, ele serve de base para o trabalho na tipografia, né? Então, a maioria dos livros que a gente faz na Quelônio, a gente tem um PDF InDesign numa versão anterior, e que aí chega na tipografia e, claro, ele é um pouco adaptado, algumas coisas mudam, não são as mesmas fontes, mas a Silvia tenta sempre simular. Então, talvez do InDesign para o e-book e depois para o artesanal seja um caminho um pouco sui generis, mas não é de todo maluco, né? É quase que natural, assim, mas, é claro, a gente não costuma fazer, então vai ser mais uma etapa, assim, né? InDesign, e-book, voltar para a tipografia, vai ser um caso legal. Vamos ver se sai, né? Se a gente consegue retomar a tipografia e fazer. Essa novidade, esse movimento de considerar o e-book, de fazer do InDesign para artesanal para o e-book, ou do InDesign para o e-book para artesanal, te empolga, te deixa feliz por ser um novo problema a se resolver, ou te deixa nervoso, ressabiado? E eu estou fazendo essa pergunta, na verdade, baseado numa frase que você falou, não sei se foi talvez um ato falho ou coisa assim, que foi que você anda se perguntando se nós vamos sobreviver. E no caso dava para entender que era se a editora vai sobreviver, né? Então, enfim, queria ver o teu sentimento diante desse novo contexto, tendo de fundo essa pergunta, esse questionamento do vamos sobreviver, Bruno. Um pouco como tudo na vida, me empolga e me deixa nervoso. Essa coisa porque eu adoro acompanhar, né? Então, o meu trabalho com a Silvia é muito... Além da gente ser casado, a gente convive de maneira integral, a gente também trabalha de uma maneira muito integrada. Então, eu acompanho sempre, a gente conversa muito sobre os projetos. Então, é um negócio que me fascina também. Eu sou zero, infelizmente, não aprendi assim, a mexer ainda com InDesign, sou ruim disso. Então, eu não ponho a mão na massa. Assim, e na tipografia também, assim, eu acompanho lá, porque o trabalho precisa, né? Assim, porque muita coisa é decidida na hora da impressão. Tanto do ponto de vista do texto, então eu reviso, né? Reviso na boca da máquina. Já revi no computador, já revi no papel, depois vou revisar na boca da máquina. Então, mas é sempre muito intenso, né? Esse tipo de relação, né? Porque nas editoras mais tradicionais é tudo mais compartimentado. Você tem o seu trabalho, você é revisor de texto, preparador de texto, editor, você só faz isso, né? E numa editora pequena, a gente faz um pouco de tudo, né? E aí eu acabo participando de todos esses processos. Então é algo que ao mesmo tempo me empolga, me fascina. Eu estou sempre dando palpite, às vezes dou uns palpites errados e tal. A Silvia conserta sempre. Mas enfim, a gente está sempre muito envolvido com todos os processos, né? Agora, quando eu falei dessa coisa de se a gente vai sobreviver ou não, é porque, enfim, a gente vive com um orçamento super justo, a gente não tem grana, é a nossa grana que a gente põe, investe, não sei como a gente vai fazer, se a coisa não... A gente tem que achar um jeito, não sei se o e-book vai trazer, acho que talvez não, né? A gente gostaria muito de manter o trabalho com a tipografia, de manter pequenas tiragens artesanais, pensando livro a livro com acabamentos diferenciados, né? Vamos ver se a gente vai ser capaz disso.
É claro que isso é um drama por causa da pandemia, mas a gente já tinha um pouco esse drama também, né? Porque a tipografia é uma tecnologia que está se perdendo, e o trabalho de recuperação que a Silvia fez, de ir atrás desse patrimônio gráfico, comprar, recuperar, limpar, catalogar e pôr em uso, né, com a ajuda de profissionais, né, da velha guarda, assim, enfim, tudo isso está um pouco em xeque. A gente não sabe quando a gente vai conseguir retomar. A gente vai fazer de tudo para retomar, mas vamos ver como é que vai ser. Agora, a questão financeira pesa também, né? Vamos ver até que ponto. A gente está pensando modelos aí, né? Às vezes com uma coparticipação de alguns autores, né? Que podem contribuir, que topam dividir um pouco os custos com a gente. Coisas que a gente está pensando. A gente vai pensar também um pouco caso a caso. Mas são essas coisas que estão pesando aí. E interessante que você consegue falar desse tipo de questão com uma certa serenidade. Não sei se você você consegue disfarçar muito bem, ou se realmente tem. Mas pelo menos tem estofo para conseguir disfarçar. Isso já é alguma coisa, vai? A gente tem um modelo muito enxuto, né? A gente tem um modelo, a gente não tem funcionário, né? A gente tem uma colaboradora fixa, que é a Júlia Stranioli, que faz os nossos acabamentos, faz as nossas costuras, sempre também com a ajuda da Silvia e orientação e tal, mas ela que põe a mão na massa Então, ela está em casa, a gente pagou ela esse tempo, esses 2 meses da quarentena, vamos ver se ela consegue lá o auxílio do governo e tal. E os nossos colaboradores gráficos a gente paga por empreitada, né? Então, é um modelo muito enxuto, né? E vamos ver o que a gente vai conseguir manter, assim, né? Talvez a gente volte a ser aquela quelônio de 2015, né? Só eu e a Silvia, 2 computadores, né, pequenininha. A gente torce para que não, que a gente continue usando a tipografia, contratando mais gente, freelas, convidando gente para trabalhar com a gente, coisas que a gente sempre gosta de fazer, mas vamos ver quanto a gente vai ter fôlego, né, para fazer isso. Então, vou ter que começar a fazer projeto de InDesign também. A Silvia já faz um pouco de edição, enfim, acumulando tarefas aí. Muito bem. E para a gente não deixar passar em branco, Bruno, e a gente já está chegando nos finalmente aqui, o seu último tópico foi escrever prefiro não. Explica para a gente aí rapidamente o que significa isso que você está preferindo não fazer, por favor. É uma brincadeira aí, né? Inspirada lá no Bartleby, né? No personagem do Melville, né? Que é um livro que eu gosto muito. No meu caso, eu sou o Bartleby e eu sou o patrão, né? Então eu como patrão de mim mesmo, sou um péssimo patrão, né? Porque eu sempre deixo a minha escrita por último. Então é um pouco essa brincadeira, assim, né? Eu acho que tá todo mundo, quem é escritor, quem trabalha com a escrita, deve estar... Bom, quem tem tempo talvez esteja escrevendo bastante, né? Mas eu tô completamente sem cabeça, assim, né? Escrevi um poema durante essa quarentena inteira, né? Então é isso. Estou com essa produtividade espantosa de 2 páginas em 2 meses. Né? É muito difícil, né? E também psicologicamente, né? Assim, a gente não sabe muito bem, né, o que está acontecendo. Assim. Eu acho que para o escritor é um desafio, né? Falei do Bartleby, né? Mas também penso assim no Decameron, que eu reli recentemente por causa das minhas aulas, né? Eu dou aula de escrita no Veracruz e uma das minhas aulas é sobre o Decameron, né? Uma situação de peste como a que a gente está vivendo, e a solução, digamos assim, é fugir para as montanhas, né? E falar de outras coisas, né? Então a gente está sempre um pouco dividido nisso, assim. Será que a gente fala da pandemia ou fala de outras coisas, né? Então é um pouco, na verdade, foi uma brincadeira para colocar essa questão assim no ar, né? Será que está todo mundo escrevendo sobre a pandemia, né, ao mesmo tempo? Você abre os portais, abre a internet, está todo mundo falando sobre isso, né? E a escrita literária, ela é um desafio, então é mais uma dúvida do que uma resposta que eu tenho, né? Sobre o que escrever, né?
é difícil, tenho achado bem difícil, assim, como escritor. É, só imagino. Sabe que isso me lembrou uma resenha que eu escrevi há pouco tempo para a Folha. Na verdade, foi publicada há pouco tempo e foi Ó, escrita quem no veio começo. aqui. Olha aí! Para Essa dar é um a Clara. Já vai tá embora? aí. Ah, Já, aparição relâmpago, aparição relâmpago. a participação especial, então, da Clara. Mas eu Participação estava te falando. estrelada. Que bom, que bom. Manda um beijo para ela, manda um beijo para a Sil. Obrigado, obrigado. Mas eu queria só registrar que teve um parágrafo da resenha que eu escrevi que falava assim: ah, como é estranho jogar tal jogo na pandemia e tal, que era aquele período de começo de pandemia, de começo de isolamento social. E aí, quando saiu o texto, eu já fiquei. E um amigo veio me falar o que eu quis dizer com isso, por que é estranho? Porque, claro, já se passaram esses meses já, né? E a gente já está muito mais adaptado à questão, então não causa tanto estranhamento. Então, às vezes, a produção também, a pandemia tem fases, né? E às vezes escrever sobre a pandemia, colocar um elemento de pandemia, de começo de pandemia, é diferente de meio, fim, se é que a gente está no meio, no fim, né? Enfim, então tem esse efeito na escrita aí que a gente, às vezes, tem que considerar, né? Seu Bruno Zeni, antes que o Instagram nos expulse, como foi o que aconteceu na nossa última live, e isso não se repetirá, por favor, recados finais, e enquanto eu vou mostrando algumas publicações para quem quiser ajudar a Quelônia a manter o seu belo trabalho e quiser adquirir na Banca Tatuí ou na loja da Quelônia, enfim. Mas dê aí alguns recados finais, por favor. Acho que recados assim, a gente reabriu aí a nossa loja, então quem tiver interesse nos livros, tem aí, ó, o João está com um belo acervo também, Banca Tatuí tem praticamente tudo que a gente já publicou, alguns estão esgotados, né? E esse ano a gente lançou 3 livros, reimprimiu um, né? Então o Senão Eu Atira, nossa reimpressão, A Mulher Assimétrica, da Maria Luísa Corrêa, que vai ser o clube de leitura da Banca Tatuí, uma Maboque, da Tina Vieira, um romance muito bonito, que se passa na Europa, um pouco na África, um pouco no Brasil. Livro de poemas da Tânia Houston, um livro erótico, super bonito, ótimo presente do Dia dos Namorados. E a gente está com um planejamento aqui de mais uns cerca de 10 livros até o fim do ano. Então acompanhem aí as nossas... vamos ver se a gente consegue fazer, mas a gente está trabalhando. Tem 2 livros praticamente prontos, assim, no prelo, como se diz, e a gente está batalhando aí para cumprir esse cronograma. E vai depender um pouco disso, dessa movimentação que a gente também está aprendendo a fazer, né? Um mundo cada vez mais exigente, assim, né? A gente tem que... é isso, né? Bater o escanteio, cabecear e... Então, além de editar, brincar de massinha, fazer lives e divulgação na internet, a Silvia está ganhando o funcionário do mês aí, porque ela está ótima no marketing. Te tirou o título, hein? Então, em abril fui eu, o funcionário do mês, em maio foi a Silvia. Em abril ela estava muito mareada do começo da gravidez e tal, mas agora ela se recuperou. Entendi. Pelo menos você ficou com a medalha de prata, né? De segundo melhor funcionário do mês. Vamos ver se em junho eu me destaco de novo. Por favor, vamos lá, vamos batalhar por isso, hein? Então tá, Bruno Zeni, muito obrigado pela conversa, pelo papo. Obrigado você pelo convite aí, força aí para Tatuí, sempre um ótimo parceiro e tamo junto. Legal, valeu. Obrigadão. Obrigado para todo mundo que estava por aí. Valeu, deixa eu tirar o Bruno aqui só para reforçar, então, todas as publicações da Quelônio estão na Banca Tatuí, que eu fui mostrando ao longo do tempo, aqui ao longo da conversa. E, para quem chegou agora, Tatuí em Casa rolando, descontos na Banca Tatuí, virtual. Quarta-feira tem sorteio com todo mundo que fez uma encomenda no mês passado. E todo mundo que fizer alguma aquisição na Banca Tatuí virtual recebe o Zine Azedo do seu Rodrigo Okuyama.
Muito obrigado, minha gente. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente conversa com Ricardo Lísias, às 4h20, aqui no Instagram da Banca Tatuí. E começou a contagem aqui do fim da live. Então, enfim, eu vou deixar o Instagram nos expulsar. Eu daqui não... Obrigado, Jung e Natália, pelo comentário. Não deu para ler, mas